Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Mercado fechando com uma alta aí próxima de 1%, mas foi um dia extremamente volátil, a gente renovou a mínima do ano, essa mínima agora está em 101.736, na expectativa, né, pelas mudanças na proposta da PEC dos precatórios, foram anunciadas as mudanças, e assim, não mudou tanto, né? Acho que isso que animou o mercado. E eu nem estou dizendo isso, eu faço essa interpretação em vista da curva de juros. Como eu já disse para vocês e reforço por aqui, esse lado político é muito difícil de entender. Né? Inclusive, nesse momento que eu estou gravando, está tendo discussão sobre retirada da... Quer ver? Quer desvincular a despesa do auxílio... Do Auxílio Brasil, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, é muito complexo a gente trazer uma conclusão de se é bom ou se é ruim. Então, é importante a gente ter como um parâmetro que o mercado observa isso muito melhor do que eu, que é a curva de juros. Aí a gente traz essa discussão. E eu digo porque foi recebido bem pelo mercado, porque afundou a curva de juros. A parte longa deu uma belíssima afundada aí, voltando aí a parte longa negociar abaixo de 12%, tá? O que a gente teve? A gente teve a ideia de transformar os R$400 do Auxílio Brasil em algo permanente, não só em 2022, e eu acredito que algo que trouxe esse ânimo, né, que derrubou a curva de juros, foi a questão que não vai ter aumento dos servidores públicos, que ia gerar um rombo bem grande, né? E que ainda foi o último grande estresse da curva, foi na semana passada, tá? Então, e outra coisa importante, desculpa pessoal, e outra coisa importante é que com todas essas mudanças, a PEC vai sair, né? Tinha medo de não conseguir ter voto suficiente, aí voltar todo o processo e sair algo ainda pior, né? Então, querendo ou não, o desenrolar dessa situação agrada o mercado e, em especial, acredito sim que essa questão do não dar aumento para os servidores públicos ajudou bastante. Outra coisa que ajudou muito, commodities metálicas, né? Vale, siderurgia subindo bem, Petrobras subindo bem também em reação ao petróleo, tá? E notícias também envolvendo as questões da Braskem. Teve um pronunciamento, né, agora acabou de sair, estava dando uma olhada, do Bolsonaro, deixa eu até abrir aqui direitinho, falando aqui, que quer rever a paridade internacional dos preços da Petrobras. Então vamos até dar uma olhada aqui no leilão, como é que está o papel, vamos lá. Exibir marca d'água. Antes de falar de Bovespa, tá no 0 a 0, né? Leilão aqui, o papel fechando, o papel tá para fechar fechou, né, o dia em 27,83, tá? O leilão em 27,70, mesma coisa, tá? Antes de Petrobras, vamos falar de Bovespa. O movimento de hoje foi bem importante. Por quê? Primeiro, essa falha em perder os 102 mil pontos. Isso aqui mostra uma força compradora bem interessante. Aí, se a gente dá uma olhada no OBV dos 60 minutos, né, não tem nenhuma... Eu pensei que ia ter alguma divergência, não tem nada. IFR tem uma divergência de alta aqui, mas nada a dizer tão relevante. No diário, a gente também não tem nada de indicador técnico de reversão, alguma coisa assim. O que chama bastante atenção, eu não estou com aberto aqui, mas é o investidor estrangeiro. Eu faço acompanhamento do investidor estrangeiro lá na minha planilha do pessoal do Infotrade e segue bem comprador nesses níveis, né? Então, o que a gente vem comentando sobre o mercado? Enquanto seguir acima desse 102, tentou perder uma vez, duas, três, hoje é a quarta vez. Então, isso aqui é uma força compradora bem
interessante, né? Se a gente observar, vem segurando esses níveis ao longo desses últimos meses, né? Então, se o mercado conseguir confirmar esse candle de reversão de hoje, seria o quê? Fechar amanhã, ou até mesmo fechar a semana, né, acima desses 103 mil pontos, acima desses 104.600, a gente vai ter um sinal de reversão bem interessante, né? E o momento de baixa de curtíssimo prazo vai perder bastante força um rompimento da média móvel de 21. Tá? Esse é o cenário mais provável? Não é. Tem indicação técnica para isso? Não tem. Não tem. O que a gente tem é uma recuperação do setor de mineração e siderurgia, né, e com o minério de ferro atingindo um nível bem importante de suporte e atraindo, querendo ou não, né, novos projetos, né, tanto que vem subindo, né, por conta dessa questão da construção imobiliária chinesa impulsionada, o governo chinês falando que vai ter novos estímulos, né, então o que seriam esses novos estímulos? Pelo menos o governo chinês não vai atrapalhar a produção, como vinha atrapalhando a produção de aço. Então, é um ponto interessante que pode ser uma reversão importante para o minério de ferro e ajudar o setor. E aí, o que vem acontecendo? Tá? Vale. Papel. Segundo dia com gap de alta, então isso aqui é um sinal de reversão muito forte dentro da análise técnica. Aqui realmente, a gente tem um sinal de fundo em R$64. O que tem que esperar? Aqui é uma onda 1. O que você tem que esperar? Um pullback. Então, se realizar um pullback, se continuar subindo, melhor. É até melhor. Se ir direto para R$74, é até melhor. Porque vai fazer uma onda 1 extensa. Fazer um pullback sobre a média móvel de 21, seria muito legal fazer isso. E aí poder oferecer uma oportunidade de compra aqui com pivô de alta. Tá? Se voltar a negociar abaixo da média móvel de 21 e fechar esse gap aqui no 67,60, aí chance grande de fechar os R$64 e anular tudo isso que a gente está falando. Né? Então, bem interessante esse setup de Vale. Né? Finalmente o papel encontrou um suporte importante determinado aqui pelos R$64. Petrobras. O movimento de hoje, né, corroborou toda essa expectativa positiva sobre 25,70, 25,80 e fechou bonito. Né? Fechou na expectativa para esse rompimento. Se confirmar esse rompimento, né, ou seja, se superar a máxima de hoje de R$28, mais uma vez tem como caminho aberto essa região dos R$30. Então, fechou bem interessante o papel, fechou bem bonito para ir voltar a testar essa região dos R$29,40, R$30. Beleza? Siderurgia, a gente tem Gerdau. Os papéis foram testar o último topo e voltaram, mas fechamento de gap pode ser uma oportunidade de compra para Gerdau. Uzi Minas, aqui a gente tem um fundo duplo sendo formado. E aqui, o que eu faria, tá? Se fosse comprar Uzi Minas, eu esperaria romper aqui, tá? Faz essa onda 1, vai forma esse fundo, e aí se conseguir fechar o dia acima dos 13,77, né, que seria romper a média móvel de 21 e superar a máxima, faria essa compra. A gente tem um fundo duplo formado, né, a gente tem um W aqui, tá formando bem interessante uma compra aqui de Uzi Minas com volume bem acima da média na compra, tá? Entre os papéis, aí siderurgia e mineração, gosto de Vale, Uzi Minas, achei bem interessante o gráfico. CSN, né, o volume bem forte na compra, também, testando a média móvel de 21. O que a gente pode observar aqui, ombro, cabeção invertido, um sinal de reversão forte também. Então, tem CSN, CSN bem mais volátil que Uzi Minas, né, e se for para pensar, as duas são bem voláteis, né? Eu prefiro Vale, vou ser bem sincero. Se for para pegar minério de ferro na veia, já pega Vale de uma vez só. Mas os Minas e SN bem interessantes, né? Nesse setup. E os Minas eu acho bem mais legal. Tá bem mais consistente esse sinal de fundo aqui sobre R$12, tá bom?
mas esperaria o rompimento dos 13,80. O que a gente tem mais de destaque? Petrobras, a gente já falou. Os bancos aceleraram a alta nesse último pregão, nessa última hora. Eu gosto muito de Itaú nesses níveis, tá? Gosto muito de Itaú. A gente fez parcial quando saiu a cisão, a gente zerou boa parte da participação. Encerramos, a gente já flipou lá o XP, BDR de XP, e aproveitamos também para fazer parcial em Itaú, zerar um pedaço da posição. E está num ponto que a gente gosta bastante, que é esse R$22. De verdade, eu gostei muito mais do resultado de Bradesco, né? Eu achei muito mais interessante. Mas eu acho que tem outros papéis, outros setores que podem oferecer um risco-retorno mais interessante. Então, estou meio de longe de bancos, tá? Vou em busca de outros setores. Um papel que a gente comentou, inclusive ontem, né, que hoje respeitou muito bem esse 29 aqui, 29,50, foi Lojas Americanas, né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Olha como fechou com esse candle aí de indefinição. Volume muito fraco, mas aqui, né, o OBV, lembra que a gente falou, já mostra como foi forte a entrada de volume nessa região. Papel na mínima, OBV perto das máximas, né? Gosto muito desse tipo de operacional. Eu tô de olho. Outro papel que eu venho estudando um pouquinho mais é Pague Menos. Suporte extremamente importante. Aqui na IPO, né? Na mínima do IPO. É um papel que é um setor que eu gosto de ter essa exposição. E eu estou observando esse papel, sim, bem de perto, né? Bem de perto mesmo, tá? Que mais que a gente tem de olho? Hoje chamou bastante atenção de Rumo, né? Um papel mostrando uma força compradora bem interessante. Vou ser bem sincero que não queria comprar a empresa. Eu gosto da empresa, mas não vejo tantos upsides aí. Então, não sei. Mas se voltar a R$16, eu penso em entrar. Porque já mostrou que R$16 pode ser um suporte bem importante. Tá bom? Atento também a Fleury, é um papel que a gente está comprado exatamente nesses níveis aqui, dos R$19. Se mostrar uma força compradora maior, a gente pode renovar a compra. A gente fez parcial justamente nesse candle. Olha como é importante fazer parcial. O papel devolveu 12% da nossa parcial, né? E a gente pode entrar mais um pouquinho no papel. Beleza? E vamos ver o comportamento. A gente está comprado em BOVA11, né? A gente está comprado em BOVA11 aqui nessa região dos 106, né? Se voltar para cá, conseguir fazer esse movimento, né, que a gente vem falando, fechou bem bonito hoje o BOVA11, né? Um risco-retorno bem interessante. Eu não vou aumentar a participação, né? Não vou fazer isso. Mas se voltar para cá e não conseguir romper, eu faço uma parcial, meio que no 0 a 0, ou vamos ver se consegue ir para pelo menos negativo, né? Mas menos um, nada que vai azedar muita coisa, ou se realmente vai conseguir romper, né? Então a gente está posicionado, querendo ou não, se o mercado der um repique, né? Mas por enquanto não tem um sinal muito claro com relação a isso. Tá bom? E o setor de commodities, por enquanto, vem se mostrando o principal setor para pensar em um movimento de recuperação do mercado. Ou, como eu venho sempre falando, buscar papéis. Eu pretendo colocar um pouquinho de transmissão paulista nesses níveis, adicionar na carteira. E Taesa fechou bonito. Acho bem interessante aqui. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do papel, né? Fechou bem bonito, sim. Definido mais uma vez, né? Essa faixa aqui dos R$35. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje, daqui a pouco, eu vou colocar um conteúdo sobre parcial, né? Como eu mostrei esse de Fleury, a gente fez de Multiplan e outros papéis. O parcial é muito importante, ainda mais no mercado contra a tendência, tá bom? Então, não deixe de seguir e acompanhar lá no Rafa Infotrade, né, o meu Instagram.
Hoje eu passei boa parte da tarde aí correndo com o processo aí desse guia de renda fixa. Nem vou chamar de curso, acho que é muito uma presunção minha falar que vai ser um curso, que não é. Vai ser um guia de renda fixa, a gente vai passar detalhado sobre os conceitos de renda fixa, tal. E o objetivo é trazer, né, algumas recomendações no meio desse caminho, enfim, mostrar assim como eu trato a renda fixa dentro do meu portfólio, né? Inclusive hoje eu abri conta no PagBank, né? E coloquei um CDI, um CDB, 3 meses, uma pena que são 3 meses só, mas 200% do CDI, e estão pagando, e tem um CDB lá de liquidez diária que paga 120 CDI. Para reserva de emergência, tá ótimo, né? Tá bom, pagando mais que o Tesouro Selic, né? Que paga 100%. Então, para reserva de emergência, acho que pode ser uma boa alternativa aí. E PagSeguro, né? Banco bem do confiável, assim, não acho que é meme, não, é bem do confiável. Beleza? Então é isso, grande abraço e até mais.